Eu acho que a gente tem que ser flexível de acordo com as situações que se apresentam durante a obra. Eu acho que obra, é diferente. Né? Muitas vezes a gente, no projeto, no papel, a coisa funciona de uma maneira e quando chega na obra, as coisas mudam um pouco. E a gente tem que ter flexibilidade para, na hora da execução, poder modificar o que a gente projetou lá atrás em cima do papel. Isso é que eu acho. Como eu já trabalhei muito em obra, eu sei que na obra as coisas são muito flexíveis, então a gente tem que discutir isso durante a execução. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Boa noite, Emília. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou estudante de Engenharia Civil da Universidade Católica de Petrópolis. A minha pergunta é mais relacionada à prática, uma dificuldade que eu não sei se é em todos os lugares, mas que a gente acaba encontrando lá, que é a falta de mão de obra especializada, né? A gente tem uma dificuldade, a gente está nessa fase da obra da impermeabilização. Qual seria, no caso das argamassas poliméricas flexíveis, não sei se é o mesmo caso da convencional. A gente tem problema quando a mão de obra que entra depois da permeabilização acaba afetando, de certa forma, ou porque encontra um canto boleado e não consegue aplicar a cerâmica, assentar a pastilha, e acaba quebrando os cantos, colocando prego para tirar nível e tudo mais. No caso da argamassa polimérica, teria alguma restrição, assim como tem na impermeabilização convencional, ou não? Não, eu entendo. Olha só, eu costumo dizer o seguinte: muitas vezes o operário está trabalhando num determinado lugar e ele precisa instalar um registro novo, e aí ele encontra um revestimento de granito. Imediatamente ele vai lá, procura o engenheiro e pergunta como é que ele vai fazer, se ele pode quebrar ou não. Quando ele encontra uma impermeabilização, ele não vai lá perguntar, não. Ele quebra, arrebenta, bota lá o que ele quer, depois ele está com uma massa e vai embora. O revestimento de granito é caro, mas a impermeabilização quebrada vai dar um problema muito maior. Então, a gente tem que conscientizar o nosso operário que trabalha na área do revestimento, que a impermeabilização ela é uma barreira, ela é uma película que não pode ser destruída. Ela tem que ser mantida para poder manter a impermeabilidade do local. Pode falar agora. Bom, respondi a sua pergunta. Na verdade, a questão também foi mais para a argamassa polimérica flexível. Qual seria a durabilidade dela? Se seria maior que a convencional? Se ela resistiria a um esforço maior do que a convencional? Aí não. Eu diria que sim. Tanto a argamassa polimérica moldada em loco, por exemplo, ele é uma película, ele é uma barreira física. Se você, de alguma forma, você degrada ou você quebra essa barreira física, você perde a impermeabilização. Principalmente dos pontos mais críticos são os cantos, né, que é onde tem mais tensão. Então, eu entendo exatamente a sua questão da mão de obra em si, né, mas eu diria que assim, realmente é uma questão assim, às vezes eu vejo assim, as engenheiras são mais criteriosas e pegam muito mais no pé numa impermeabilização do que nas obras. Isso eu tenho visto bastante. Então, no fundo, tem que pegar no pé do pessoal. Tá? Eu acho que é bem isso. A mudança cultural, eu diria que assim, é muito difícil de acontecer. Mas assim, a gente enfrentou uma obra numa galeria subterrânea do metrô, São Paulo, no Rio, na Estação da Luz, e a gente viu bem claramente essa diferença cultural. A primeira fase, assim, era uma obra subterrânea, a pessoa estava acostumada a pegar uma barra de ferro, colocar no solo para poder pendurar as luminárias. Só que tinha uma manta de PVC ali. E o pessoal não tinha medo de fazer os buracos. E a outra coisa, se fizesse o buraco, ele ficava quieto, ele não falava. Né? A segunda fase, o que aconteceu? Eles gastaram tanto dinheiro para reparar esses furos que a cultura é diferente. Se você falasse, você ganhava um prêmio. E aí, você vê,
Um gastou quase 13 mil litros de injeção de gel de acrílico, outro foi 1.000. Né? Então, assim, a gente está numa situação que a gente tem que pegar no pé. E aí, no fundo, não ser algo pessoal, mas pensar que seja uma coisa de mudança cultural. Acho que assim, precisa fazer isso. Você não acha que o buraco é mais embaixo? Que o problema é o tipo de mão de obra não qualificada que a gente apanha de qualquer jeito, em qualquer laço, em qualquer lugar, né? E paga muito mal. A gente entende assim, a gente trabalha muito com aplicador credenciado por causa disso. Mas assim, eu diria que o foco de outra coisa. Ela não está falando de aplicador, ela está falando de pedreiro, ladrilheiro, de outras coisas. Mas assim, eu diria que vocês como médicos, quando vocês escolhem um produto, vocês têm que escolher o remédio de tal forma que você conhecendo a mão de obra que você tem, seja o mais suscetível a menos erro. Então, assim, você tem que dimensionar o seu sistema de impermeabilização sabendo da capacidade técnica da sua mão de obra. Emílio? Só mais uma aí para fechar? Oi, então sou eu. Opa. Bom, é o seguinte, primeiro eu estou querendo começar a cobrar como médico, né? Seria ótimo, né? Sair daqui convencido, né? Vai ser o melhor dos mundos. Mais engenheiros. Mas eu queria... bom, eu sou Jorge Fernando, eu tenho uma loja de materiais de construção em Petrópolis, e distribuidor da Andréia, e também faço aplicação. Eu sempre quero voltar, né, na questão da resistência, da colocação, da aplicação da argamassa polimérica ao tempo, vamos dizer assim, né? Porque todas as informações que eu tenho até hoje é que realmente não pode. Eu vendo isso há 13 anos e vendo Sica, Top, Via Plus, etc. E eu sempre digo, não pode botar por cima da laje. Isso aí é uma ótima notícia. Como é que a gente identifica? Bom, a de vocês, né, da MC, ela pode ser colocada, só flexível, né? E como é que a gente identificaria de outro fabricante, ou pergunta, como é que é isso? Porque isso aí é um mito mesmo, para mim era um mito até hoje. Não, eu diria assim, existe uma limitação das argamassas poliméricas em termos de dimensão de área que você pode aplicar também, não maior do que 300 metros quadrados. Desculpa. Argamassa polimérica você não consegue fazer maior do que 300 metros quadrados. Principalmente porque a dilatação da estrutura, a contração da estrutura, começa a ficar muito maior do que a própria dilatação da própria argamassa polimérica flexível. Então, você precisa dimensionar, né, a área que você vai utilizar a argamassa flexível. Então, você não faria argamassas flexíveis em áreas muito grandes também, né? Quer dizer, você não substitui a manta. Por exemplo, você tem aquela classificação A1, A2, A3, A4, A5, ele tem uma questão também de dimensionamento de área que você pode aplicar. Uma A5 é a que você tem resistência, aparecimento de fissuras até de 2,5 milímetros. Quer dizer, são feitas para grandes áreas, né? Então, seriam as mantas asfálticas, né? Seria essa o trabalho deles, na verdade, né? Uma A3 ou uma A4, você vai ter que limitar a área que você pode aplicar. Então, assim, são alguns cuidados que você precisa tomar cuidado, mas assim, pensa, assim, não é, às vezes assim, você que eu diria assim, é muito mais seguro você ter uma solução tradicional. Né? Você trabalhar com uma solução tradicional que você possa aplicar em qualquer tipo de área, que é a manta asfáltica. Então, eu diria que sim, a argamassa polimérica flexível não vai substituir a manta asfáltica. Né? A gente tem muito caso, por exemplo, de construções de
pequeno porte, autoconstrução, o cara tem a laje e quer impermeabilizar a laje. Né? Então, quando o cara vai na loja de material de construção, normalmente o cara sai da loja com um Cicatops, né? 107 ou 100. Né? Quando chega na minha loja, eu falo assim, não, isso não serve. Né? Normalmente a gente indica uma membrana que o cara possa aplicar mesmo, a membrana acrílica, etc. Poderia, nesse caso, indicar uma polimérica flexível? Ou... que é por causa de custo. Por causa de custo. No fundo, assim, é muito mais fácil de você aplicar do que uma manta que você usa maçarico, uma série de coisas. Né? O cara não vai, o cara não quer manta. O cara assim, não quer manta. Mas assim, você tem que pode... alertar também que ele tem uma vida útil menor. Né? Você viu que os vida úteis que a gente mostrou é de 3, 5 e 8, né? Ao tempo seria o 3? Eu diria 3, assim, eu diria 5, né? 5 ao tempo. É o tempo de uma membrana acrílica. Sim. Também. Eu diria 5 numa A4 e uma 3 numa... Poderia indicar, no caso desse... Você pode até indicar para ele, depois em cima da argamassa polimérica, uma pintura de proteção, uma pintura... Uma pintura acrílica. Uma pintura acrílica, entendeu? Que aí dá uma vida útil maior. Entendeu? Porque... Desculpe eu ter me... Mas isso aí é uma coisa que pode acontecer, você pode aplicar... Pois porque André vai querer que eu venda esse negócio lá, entendeu? Não, você pode aplicar uma pintura acrílica, tipo um nova cor piso por cima, e você faz uma proteção... Ele entra naqueles sistemas que são manuteníveis sem quebra de revestimento. Né? Quer dizer, no fundo, basicamente, a manutenção dele é você aplicar mais uma demão ou 2 demãos acima dele. Perfeito. Mas a vida útil é pequena, pode pensar nisso. 3, assim, 5 não dá não, 3. Beleza, obrigado. Bom, gente, mais algum, só para fechar, eu queria agradecer de coração, porque todo mundo pensando no carnaval, a gente está aqui falando em argamassa polimérica, tem um coquetelzinho para vocês ali fora, muito obrigada, o que vocês precisarem, material técnico, a gente está à disposição de vocês. Um abraço a todos e vamos tomar um pouquinho de Coca-Cola, cerveja, antes de ir embora, porque esse trânsito vai ser muito grande. Obrigada a todos. Obrigada.